Olá, sou a professora Fran Silva e dou início à nossa disciplina de Psicologia da Educação com a unidade 1, que tem por título Histórico da Psicologia Geral e Educacional, destacando o objeto e o método de estudo. A unidade 1 possui 3 objetivos específicos. O primeiro é conhecer a articulação entre os aspectos filosóficos, tecnológicos, sociopolíticos e científicos determinantes no desenvolvimento da ciência psicológica em geral, e demonstrar a história da psicologia geral e da psicologia educacional no Brasil, objetivando seu objeto e método de estudo, e compreender os aspectos da psicologia contemporânea, entendendo-a como a produção humana em contínuo processo de elaboração e desenvolvimento. E temos como conteúdos psicologia, destacando as suas origens históricas, as psicologias contemporâneas e a psicologia educacional no Brasil. Damos início à unidade 1, destacando a origem histórica da psicologia, destacando que o termo psicologia vem do grego psique, que significa alma, mais logo, que tem como significado a razão. Então, juntando os termos, a psicologia se refere ao estudo da alma. Então, para os pensadores gregos, tais como Sócrates, Aristóteles e Platão, o termo alma permitia expressar tudo aquilo que era observado como manifestação de vida em um organismo, mas não possuía materialidade, como as sensações, as percepções, os pensamentos, os desejos e etc. Torna-se possível afirmar ainda que já há algum tempo se admite que a psicologia não tem uma história no singular e que sua formalização no campo do conhecimento humano, denominado ciência, se deu segundo uma complexa trama de fatos históricos ocorridos em múltiplos espaços geográficos, envolvendo diferentes pensadores, métodos, encadeados de forma não linear e descontínua. Por esse motivo, alguns historiadores consideram que a psicologia ela surgiu no século XVI, sendo reconhecida como marco da modernidade e da vivência inédita da individualidade e da interioridade humana. Assim, aqueles que entendem que se deve começar a contar essa história a partir de 700 anos antes de Cristo, vinculam-na à história do pensamento humano no Ocidente, e aqueles que apostam no século XVI como marco de origem desta história, a vinculam à gênese da vivência da subjetividade individualizada, somente possível no contexto da modernidade ocidental. Mas é preciso destacar que, oficialmente, a psicologia ela foi reconhecida como área do conhecimento científico no final do século XIX, mas o seu objeto de estudo, no sentido mais amplo, ou seja, o ser humano, já era do interesse da filosofia há séculos. Wilhelm Wundt foi um médico, filósofo e psicólogo alemão considerado o pai da psicologia científica moderna. Então, ele foi o responsável pela criação do primeiro laboratório de psicologia voltado à efetivação de experiências na área da psicofisiologia. Então, durante anos, ele trabalhou no desenvolvimento da concepção de paralelismo psicofísico, afirmando que os fenômenos mentais correspondem a fenômenos orgânicos. Então, a ideia era simples. Ao espetar o dedo, você sente a dor. Então, a dor se espalhar. O que para Wundt corresponderia a um fenômeno mental. Para comprovar sua hipótese, desenvolveu um método de pesquisa denominado introspeccionismo e descreveu, com a ajuda dos seus sujeitos de pesquisa, o caminho percorrido pela dor no interior do eu após a estimulação sensorial. Então, seu objetivo era medir o tempo decorrido entre a aplicação do estímulo e o processamento deste pelo sujeito. Os conhecimentos obtidos com com seus experimentos acabaram sendo organizados e socializados em uma obra intitulada
Princípios da Fisiologia, da Psicologia Fisiológica, né, no ano de 1873. Então, nela, o autor ele acaba defendendo a diferenciação da psicologia do campo da filosofia e sua demarcação como um novo domínio da ciência. Então, a fundação do seu laboratório e os resultados dos seus estudos atraíram para a Alemanha novos estudiosos que acabaram, né, buscando e compreender e também conhecer a definição e o objeto de estudo da psicologia científica, delimitar o seu campo de estudo, diferenciá-lo às outras áreas do conhecimento e também elaborar métodos de estudo do objeto definido e organizar ideias produzidas no campo da psicologia como um sistema teórico consistente. As psicologias contemporâneas, tais como a psicanalítica, comportamental, fenomenológica e histórico-cultural, devem ser entendidos como matrizes do desenvolvimento da ciência psicológica. Então, o estudo, né, na verdade, o objeto de estudo da psicologia na perspectiva da psicanálise é a dinâmica do inconsciente. Já a abordagem comportamental, como o próprio nome indica, entende que este objeto seja o comportamento e na perspectiva fenomenológica estuda a totalidade do ser humano, né, e a abordagem histórico-cultural busca compreender a constituição do psiquismo humano como uma construção histórica e cultural da humanidade. A história da psicologia educacional no Brasil envolveu vários fatos históricos que vocês terão a oportunidade de conhecê-los no fascículo da disciplina. E aproveito esse momento apenas para destacar alguns, mas é preciso ressaltar que para conhecer a psicologia educacional no Brasil, é preciso também compreender que a história da psicologia está diretamente ligada com a história da educação. E foram os profissionais desta área e da medicina que primeiramente utilizaram as ideias psicológicas como forma de entender e de intervir nos fenômenos educativos. Então, desde o período colonial, os jesuítas procuraram explicar as relações existentes entre questões educacionais, como aprendizagens e motivação, por exemplo, né, que são os aspectos psicológicos. Então, seu método de investigação era o empirismo, e suas conclusões normalmente apontavam para a necessidade de procedimento de higienização, que era dos corpos e da alma, e de controle. Para estes pensadores, a educação tinha um papel fundamental neste processo. Temos também um outro marco que foi do período imperial, né, em que durou 67 anos e terminou no dia 15 de novembro de 1889 com a proclamação da República. Nesta época, a educação escolar já era problematizada, uma vez que a necessidade de formar indivíduos letrados ia aumentando na proporção em que se avançava na crítica ao modelo econômico, né, agrário-comercial exportador. Em 1890, organizou-se o primeiro laboratório de psicologia do Brasil na cidade do Rio de Janeiro, né, sendo conhecido como um centro de referência e estímulo à produção de conhecimentos, especialmente voltados a novas realizações educacionais. Já na década de 1920, foi marcada por importantes reformas estaduais de ensino, né, que foi um dos eventos mais significativos dessa época, foi a implantação das escolas normais. Então, essas reformas seguiam fundamentalmente o ideário da escola nova, cuja gênese encontrava-se nos estudos de John Dewey, que era um importante filósofo e pedagogo norte-americano, para quem o principal objetivo da educação escolar deveria ser o desenvolvimento da capacidade de raciocínio e do espírito crítico do aluno, de modo a manter o equilíbrio entre o homem e suas particularidades psicológicas, de um lado, e as exigências da sociedade em que vivia, de outro. Já no ano de 1940, Helena de Poff alertou para o fato de que os fatores socioeconômicos e culturais eram determinantes
dos resultados obtidos no processo de escolarização. E na década de 1920, foi marcada por pesadas críticas à psicologia, que passou a enfatizar a necessidade de construir intervenções de caráter mais coletivo, voltado para os aspectos pedagógicos e institucionais da produção do fracasso escolar. Então, até o final desta década, muitos profissionais e pensadores da psicologia haviam se declarado incapazes de delimitar como campo de atuação da psicologia no universo escolar as determinações sociais e institucionais do fracasso escolar. Finalizo a nossa aula com esta frase de reflexão de John Dewey, que ele fala que a educação não é uma questão de falar e ouvir, mas um processo ativo e construtivo. Estas são as nossas referências. Bons estudos e até a próxima aula.